Tu não tá parada por falta de informação, tu tá parada porque tu nunca precisou entender de fato o mecanismo das coisas sozinha. Hoje a gente vai começar sobre parar de depender e começar a entender. Bora começar por esse tema que a gente escolheu hoje, amiga? Bora, amiga, é um tema muito legal, né? Eu tava empolgada pra gente falar sobre isso. Então, amiga, eu separei algumas perguntinhas, como combinado, pra gente fazer uma outra pra conseguir descamar cada lado que a gente tem pra falar sobre isso. E a primeira pergunta que eu queria te fazer é: tu ficou anos com profissionais, né, te acompanhando, e tu sentiu que tu nunca evoluiu da maneira que tu esperava. E tu conseguiu perceber isso só depois que tu largou esses acompanhamentos, ou enquanto tu tava dentro deles, tu teve esse insight? Eu só tive esse insight quando eu não tive mais nenhum acompanhamento, que daí eu me vi completamente no escuro. Eu falei: "Cara, tá, o que que eu faço agora? Que treino que eu faço?". Eu acho que Não tinha mais naturalmente ninguém quando pra te tu dizer o que fazer. exato. E aí eu acho que quando qualquer pessoa que quer emagrecer, a primeira coisa que pensa é: "Eu preciso fazer um exercício físico, eu preciso ir pra academia, eu preciso jogar um futevôlei, eu preciso fazer alguma coisa pra começar a me exercitar mesmo". E nunca pensa em relação à dieta, né. Então, eu pensava sempre que era completamente normal alta performance no treino, uma dieta extremamente restritiva, onde quanto menos eu comia, mais eu ia emagrecer, e quanto mais eu treinasse, mais eu ia ter o corpo que eu queria. Parecia que é assim que devia ser, né? Até que eu realmente não tive mais nenhum profissional, precisei começar a buscar informação. E aí, cara, a chavezinha virou completamente. Eu comecei a entender mais sobre a relação. Foi ali a tua virada de chave, quando tu foi obrigada a precisar andar com as próprias pernas. Exatamente, amiga, sobre começar a entender que realmente existe uma relação muito grande entre mente e corpo. E aí, falando em virada de chave, quando tu entendeu que realmente buscar o conhecimento por conta própria ia te levar para frente, né, que foi uma virada de chave muito grande na tua vida, o que que te fez chegar nessa conclusão? Foi uma frustração, uma situação específica ou foi natural, assim? Foi, acho que um acúmulo de frustrações, porque eu me deparei num momento da minha vida que eu não estava nem um pouco feliz e orgulhosa do que eu estava vivendo, de como eu estava vivendo, da minha rotina, dos meus ciclos sociais, das pessoas que eu me envolvia. E aconteceu que eu comecei a me relacionar com uma pessoa, ela entrou dentro do meu ciclo, né, social, e essa pessoa me deu um livro de presente. E eu nunca tinha Livros. tocado num livro de desenvolvimento pessoal, porque naquela vida rasa que a gente vivia, porque as pessoas falam muito isso como meme, mas existe sim uma vida rasa, e ela é principalmente mental, de escassez mental. Naquela vida rasa que eu vivia, de só reagir, de estar sempre procurando alguma coisa para me aliviar, uma festa, um contatinho, alguma coisa para fazer, a gente via essa coisa de tipo assim, ai, coaches, desenvolvimento pessoal, essas coisas como uma idiotice, né? Porque a gente está Nossa, programado para achar isso mesmo. E no momento que eu tive a minha primeira oportunidade de me deparar com uma leitura. Eu sempre gostei de ler, né? Mas só ficção. sim. Deus o livre, algo fora da ficção. Autoajuda. Então, quando eu me deparei, Autoajuda, meu que Deus. nojo, sai, tira daqui. Sai daqui, pode ir me tirando. Exatamente, é exatamente essa vida, né? E aí, quando eu tive esse contato com esse primeiro livro que eu comecei a ler, cara, começou a me abrir a cabeça mesmo, e aí eu comecei a procurar mais e mais, e quebrei ciclos que eu vivia que não era interessante para o que eu estava procurando, comecei a me envolver com pessoas que pensavam mais, queriam mais, e foi uma consequência, assim, de fatores. Isso é muito legal e querendo ou não respingou em mim, né, amiga, graças a Deus, obrigada Senhor, por essa amizade, e a gente acabou se tornando alguém que hoje a gente consegue ver o quão fútil era a vida antes e o quanto é mais cara, é mais gostoso viver esse processo de se conhecer, né, amiga, de saber mais internamente para te conseguir resolver os teus problemas mentais, conseguir lidar melhor com as coisas. No decorrer da tua vida, no teu dia a dia mesmo, né, até ter uma saúde emocional Total, maior. amiga. E a gente ter a oportunidade de se desenvolver dentro do que a gente quer, entender que mente e corpo são coisas que estão completamente ligadas. E vendo por esse teu lado, que é mais corpo, eu tenho uma dúvida para te fazer, tá? Que eu trouxe aqui, que eu quero saber.
quando que tu finalmente começou a entender o mecanismo de treino e de macros e o que mudou no teu comportamento que tu não tinha mudado com nenhum profissional antes? Cara, foi realmente quando eu parei com todos os profissionais, porque como eu falei, eu já tive 3 treinadores e tive nutricionista também. Então, com o treinador foi o que eu consegui dar sequência, com a nutrição eu ficava tipo: "Ai, é só comer menos calorias, ela já me deu o plano alimentar ali, eu já aprendi o que eu tenho que comer, é isso". Então eu continuei só com o treinador. Quando eu precisei parar também com o treinador, aí eu me deparei num beco sem saída, onde eu vi que eu era completamente dependente desse profissional e eu não fazia nem ideia para que cada exercício funcionava. Eu entendia coisas básicas, tipo, elevação pélvica é para o glúteo. É isso. Então, eu comecei a conversar com a inteligência artificial. Eu tinha feito uma bioimpedância na época, e aí eu joguei lá e falei, cara, essas são as minhas informações, eu preciso saber se eu estou comendo da maneira certa. Daí eu descrevi tudo que eu costumava comer ali no meu dia a dia, porque eu sempre fui uma pessoa de muita constância e rotina, então eu sempre gostava de comer as mesmas coisas. E aí eu joguei ali, amiga, as informações. Eu simplesmente descobri que eu comia metade da proteína que eu precisava e que realmente cada macro tem um efeito dentro do teu corpo que nenhum profissional tinha me explicado Uau. isso antes, sabe. Então foi algo que realmente era muito foi assustador, as calorias que eu consumia, elas eram tão baixas que o meu corpo vivia sobre uma tensão constante. Aí vinha o cansaço, vinha um sono muito ruim, eu não dormia direito, compulsão alimentar, tudo isso era por conta disso, Exatamente, sabe. amiga. Hoje em dia, né, claro, a gente não tá falando para substituir profissionais, mas a gente se encontra numa sociedade onde nem todo mundo tem acesso e condições. Tá tudo cada Exato, vez mais caro e não tá sobrando para investir nesses profissionais. E aí tu vai simplesmente ficar paralisado? Pô, a gente tá aí exatamente. vivendo uma terceira revolução, querendo ou não, as LLM são uma terceira revolução no mundo. E com tanta informação aí, por que que tu não vai usar isso a teu favor? Cara, eu Exatamente. passo horas ali conversando e me entendendo, e nem tudo eu levo como verdade. Eu vou lá, pesquiso, vejo se aquilo ali é real, e tu vai se entendendo e se autoconhecendo a partir usando o que a gente tem hoje a nosso favor, a tecnologia. Exatamente, exatamente. Isso é tanto para a mente, quanto para o corpo, quanto para tudo. E amiga, já entra diretamente numa pergunta que eu separei para te fazer, tá? Tem uma diferença entre consumir conteúdo e buscar conhecimento de verdade, né? Como que tu distingue esses dois no teu dia a dia, assim? Então, eu com certeza tem uma diferença absurda, né? Porque hoje em dia a gente se depara com pessoas que elas preferem viver a vida do outro, experienciar a vida do outro, acha que está experienciando alguma coisa, né? Por uma tela, em vez de realmente viver aquela vida, Total. buscar ter aquela vida ou tentar viver algo que seja gostoso e confortável dentro do que tu pode, a tua realidade. As pessoas, isso é outro ponto. As pessoas, elas não querem viver a realidade delas, querem viver a realidade de outra Por pessoa. quê? E Porque hoje não em se dia as pessoas se conhece. Porque não se porque não se conhece, não conhece, gosta da vida que exatamente. tem. Não gosta, não aprende a gostar da vida que tem, não aprende Exato. a lidar com as coisas da maneira que elas realmente são. Nem tudo é um mar de rosa, o mundo não é um mar de rosa. E as pessoas elas se contentam em seguir influencers, e grande maioria hoje em dia desses criadores de conteúdo são pessoas com vidas fúteis, vidas rasas. Elas se contentam em ver o que fulaninho acha, o que fulaninho vai fazer, o que fulaninho vai comer. Começa o dia já se comparando dentro dessas redes sociais e acha que aquilo ali é consumir alguma coisa. Não, porque fulano falou a opinião dele sobre tal coisa, é isso que eu penso e pronto, vamos que vamos. Então, tu parar de consumir essas coisas e tu realmente começar a buscar o teu conhecimento, tu procurar o que é coisas interessantes para ti. O que me ajudou muito foi quando eu comecei a ter essa virada de chave, foi deixar de seguir essas pessoas que não agregam em nada na minha vida. Pra que eu vou seguir fulano, ciclano que não agrega Amiga, em nada na minha vida? Eu comecei a seguir pessoas que cresceram com o conhecimento delas, e não de coisas rasas e fúteis, sabe? exato. E com esse acesso à fácil informação que hoje a gente tem milhões de criadores de conteúdo, a gente tem muito isso de cada um dizer uma coisinha ali, outra coisinha lá. E aí tem gente que acompanha tantas pessoas que não entendem nada, mas que estão na internet falando alguma coisa, que aí fica com um milhão de dúvidas, não sabe o que fazer. Aí, por exemplo, no meu caso, o que me gerava muito isso era realmente ter aquela compulsão de tipo assim, tá, eu errei, então é isso, eu vou comer o resto
resto do dia, porque fulaninha nunca erra, porque ela faz isso desse jeito, porque aquilo, sabe, cara? É um negócio que a gente vive numa comparação de uma vida que nem é nossa. É uma realidade que nem é nossa. Exato. Muitas vezes essas pessoas, elas vivem para criar conteúdo sobre a vida fit. Tu tem o teu trabalho, tu tem a tua O rotina. lucro para elas é tu fixar nelas, viver por elas e consumir o que elas estão te mandando consumir. Se elas te mandarem consumir um produto que não sei o que não sei, as pessoas não param para pesquisar a formulação, as pessoas não param para ver uma tabela nutricional, elas vão lá e compram e não sabem o que está entrando no corpo delas, o se aquilo serve para o corpo delas. É que nem assim, por exemplo, tem muito caso, a pessoa começa a entrar na vida fitness, ela compra albumina, não sei o que, glutamina, não sei o que, porque fulano falou que toma tudo aquilo ali. Total. Cara, tu vai Nossa, pesquisar, tu nem precisa disso. eu fui Isso uma. entra. Esse assunto nos levou exatamente à minha terceira pergunta que eu quero te fazer, que tá bem conectado com isso. Uhum. Se você acha que o fácil acesso à informação hoje ajuda ou incomoda? Porque dá pra seguir dieta de influencer sem nunca precisar entender de nada. Então, é exatamente sobre isso que eu estava falando ali, né? Hoje, com essa quantidade de criadores de conteúdo, muita gente faz aquele quadro. O que eu como em um dia? Aí mostra o tanquinho sarado e tu pensa, cara, eu quero ter o corpo dela, eu vou comer o que ela come. E não é assim, cada um tem o seu biotipo, tem a sua individualidade de rotina, de como o teu corpo funciona. E quando eu precisei fazer um treino sozinha, que eu não estava com condições para ter um profissional, eu sabia que eu não podia simplesmente pegar um treino genérico da internet e que eu precisava entender o que que servia para o meu corpo, para minha rotina. Então foi uma coisa que eu precisei ir atrás de aprender. Claro que muita gente não tem a possibilidade de ir a fundo e pesquisar a fundo, mas, cara, com o acesso às ferramentas que a gente tem hoje, com essa revolução que tu mesmo comentou da inteligência artificial, a gente consegue tirar dúvidas ótimas ali. Claro, eu não tô falando para você ir lá e falar, eu quero um treino de glúteo, faça um treino para mim. É algo que realmente tu tem que dar uma aprofundada maior, trazer informações para procurar Contexto. entender exatamente, para procurar entender o que que o teu Traz o corpo contexto precisa. da tua realidade. Exato, Pra tu entender o que tu precisa. Pô, eu treino de manhã, eu fico cansada, eu não gosto de comer isso. E vai entendendo o que funciona pra ti, o que não funciona pra exatamente. ti, sabe? Eu acho isso muito interessante. Porque foi como a gente tava falando ontem, que a gente gastou cartucho no WhatsApp, né? A gente É, vai ter que se bloquear pra é conseguir seguir fazendo verdade. nossas causinhas. Que tu falou, pô, aquela época, por exemplo, que a Virgínia ficou comendo ovo por, sei lá, meses. E as pessoas foram lá e fizeram assim: não, eu vou comer só ovo também e vou ficar igual a E, Virgínia. Não, e qual porque que era o intuito dela? Lançar o whey dela. Então, tipo assim, lançar um whey. cara, Lançar um whey, muito. que eu posso tá falando mentira, mas eu não lembro. Mas acho que na época a quantidade de proteína dele não compensava com os wheys que tinha no mercado, que eram mais baratos. Exatamente. E daí muita gente foi lá e comprou porque ela tinha indicado, porque era uma coisa dela. Então isso vem muito sobre a influência que as pessoas que tu segue têm sobre a tua vida. Tu tem que conseguir manejar isso, e entender o que entra e o que sai, o que é só uma informação, sabe? E tentar buscar acompanhar pessoas que sejam parecidas contigo, É, que tenham biotipos parecidos exato. contigo. E forçar a Tu entender de sempre vai querer se verdade, né? comparar com É, se querer se comparar com uma supermodelo, com uma pessoa que, como tu falou mesmo, vive pra isso, a vida dela é isso, é vender isso pra ti. Ela não faz exato. mais nada. Tu tem uma rotina completamente diferente, aí tu quer acompanhar aquela pessoa que não faz nada. Só isso. Exatamente. E aí tu acha que teu processo vai ser exatamente igual o dela, só que não é copiar o processo de alguém, é se forçar a entender de verdade como que vai funcionar o teu O processo, teu sabe? processo. Informação fácil sem entendimento é como seguir mais um plano que não vai te levar para lugar nenhum, só vai te deixar frustrada, vai te fazer se sentir incapaz. E entra mais uma pergunta agora, amiga, deixa eu ver aqui, que a gente vive realmente numa geração que quer o resumo das coisas, né? O atalho, a receita para chegar no resultado que ela tanto sonhou. Tu A a... maneira mais rápida. Exatamente. Hoje é essa a realidade que a gente Foda-se as tem. consequências. Exatamente. Isso entra até em outro tópico aí sobre esses novos emagrecedores que tem, que realmente são pesadíssimos, né? Mas enfim, amiga, tu acha que as redes sociais têm influência nisso, nessa preguiça de se aprofundar sobre as coisas? Amiga, com certeza. As redes sociais, se tu não tiver uma clareza mental,
se tu não tiver um certo nível de maturidade, de autoconhecimento, que tu sabe quem tu é, tu sabe a tua verdade, aquilo ali é maligno, destrói mentes. Não é à toa que a gente tá vendo tudo que a gente vê aí hoje em dia, né? Das pessoas com ansiedade, com depressão, algumas dizendo que tem TDAH, sendo que grande maioria das pessoas tem sintomas de TDAH. O TDAH é algo muito mais profundo, mas não, eu não tenho atenção, eu não tenho foco, eu tenho TDAH. E sendo que é algo bem mais complexo, na verdade, Sim. né? E, na verdade, as pessoas, elas simplesmente vivem grudadas nessas redes sociais, elas são essas redes E sociais, e uma das grandes viradas, assim, da minha vida mesmo, que agora eu vou entrar nesse assunto que eu ainda não tinha comentado, é que eu atualmente hoje estou mais de um ano sem redes sociais. sim, meu Foi uma orgulho. escolha que eu fiz para mim, eu já estava nesse processo de me autoconhecer, de me desenvolver como pessoa, como me entender mesmo, me enfrentar, como eu sempre falo, autoconhecimento é enfrentamento, é tu se enfrentar, é enfrentar a tua realidade, os teus limites, e muitas pessoas preferem, não conseguem viver no desconforto e não buscam esse enfrentamento, preferem Completamente. viver E reagindo mesmo à vida. eu acho que foi E a partir do... Eu acho que foi justamente Fala, meu nesse amor. nesse período que tu se desconectou do Instagram que tu conseguiu de fato te enxergar um pouco mais, né, amiga? Porque essa questão de comparação em rede social, de comparar a tua realidade com outras pessoas que não vivem o mesmo que tu, porque cada um tem a sua individualidade. Não interessa se 3 ou 4 pessoas acordam às 8 para trabalhar e terminam às 6 da tarde, não interessa. O resto do dia, o que tu consome, com quem tu convive, tudo isso te faz ser um ser individual. E mesmo assim tu se compara, né? Eu acho que isso te ajudou Total, muito amiga, a tirar total. de si. Me ajudou muito, assim, porque foi como tu falou, as redes sociais, como tu fez na tua pergunta, as redes sociais, elas te dão preguiça de se aprofundar das coisas. Tu quer ali o mais rápido, que fulaninho de tal fale que tu precisa fazer, tu vai lá e replica aquilo. E e a rede social, são algoritmos, são ferramentas feitas para te prender ali. Elas querem a tua atenção ali, então tu não Exatamente. consegue prestar atenção no que está à tua volta. Depois que eu comecei nesse processo, porque eu comecei a fazer uma mentoria, né? E aí ele falou, para a gente focar em si mesmo e se transformar em outra pessoa, ele aconselhava ficar 90 dias sem redes sociais e se aprofundar naquele processo. Hoje eu tô há um ano, pra tu Se ver. Eu empolgou, comecei a né, ver a vida amiga? de outra forma. E eu sei que hoje que nem todo mundo tem esse privilégio de poder ficar. Hoje em dia as redes sociais são uma forma de ferramenta, afinal a gente tá aqui dentro do YouTube, mas o YouTube é o suprassumo das redes sociais. Não, o Então, YouTube aqui tem conhecimento, aqui tem aprofundamento, tem. entendeu? Às vezes as pessoas preferem os verticais, os viciantes, do que procurar se aprofundar. Eu sei que nem todo mundo pode ficar sem rede social, mas, cara, escolhinhas pequenas que tu faz no teu dia a dia para não ficar tão imerso naquilo vão te ajudar a conseguir se Uma aprofundar em outras uma coisas. coisa que eu fiz, porque eu não podia sair do Instagram naquele momento, foi colocar um período de tempo lá. Hoje em dia tem, né, esse período de tu colocar até "X" minutos e depois ele te tranca. Acho que na tua época nem tinha. Total! Então, eu consigo Total, amiga, ajudar. total. Isso me ajuda muito no meu processo, porque eu ficava muito tempo ali, por mais que eu estava buscando autoconhecimento, eu estava entendendo que a minha rotina não era igual a da influencer tal que eu seguia, mesmo assim eu ainda me comparava. Eu falava, ah, eu não fiz tal coisa hoje, poxa, aposto que ela já fez. Tipo, umas coisas muito nada a ver. Se Até comparando a rotinas que muitas vezes nem são verdade. Exato, até hoje, amiga, com esse autoconhecimento que eu tenho buscado, que eu tenho estudado, eu uso o Instagram para estudar também. Tem muitos criadores de conteúdo que têm conteúdos muito legais lá também. Só que até hoje, quando eu abro o meu explorar, Total! quando eu abro aquele querido explorar, tem lá cinturinhas desse tamanho, bundas gigantescas, dietas de X e Y, e eu fico, cara, sabe? Biotipos que não tem nada a ver com o teu, mas Exatamente. isso que tu falou é algo muito muito verdadeiro. Antes de eu sair das redes sociais, eu comecei a acompanhar pessoas que agregavam na minha vida. Como tu falou, existem pessoas que estão compartilhando coisas boas lá, mas tu tem que procurar e seguir elas, né? Exato. Não ficar só naquela futilidade, naquela futilidade. Tem muita gente tentando ensinar algo interessante lá, e eu filtrei isso. Eu comecei a me perguntar: isso aqui tá agregando alguma coisa na minha vida? Não? Tchau. Amiga, é essa a Esse agrega? pergunta, Fica. é essa a pergunta. O que
tá te ajudando a chegar num processo de autoconhecimento onde tu se conhece e para de agir no automático, onde tu para entender No quem automático. tu é, como que tu pode viver melhor a tua vida e a tua realidade de uma forma mais leve, curtir o seu processo de aprendizagem, O seu sabe? processo. Eu acho que esse tema Inclusive, é uma frase que ficou muito na minha cabeça, que inclusive é um cantor que tu gosta que fala, que é ama a vida que tu vive. Tem numa música do Felipe Ret, isso é muito real. sim. Aprende a amar a vida que tu vive, sabe? Aceita a tua realidade. As pessoas sempre. E eu não tô falando que tu não tem que querer mais, tu tem que querer mais. E buscar conhecimento é isso, é te colocar à frente dos demais. Mas entende a tua realidade e vê como tu pode trabalhar dentro dela. Não fica querendo. E é isso que a rede social traz também. Tu quer tudo. A grama do vizinho é sempre mais verde, o lar tá sempre Nossa. melhor. Então tu não para pra ver o que tu quer, tu não tem nem confiança na pessoa que tu é, porque tu nem sabe quem tu é aglomerado de coisas que pessoas te falaram na internet. Exatamente, amiga, isso me trouxe até um insight para a gente trazer para o próximo vídeo o tema de validação, redes sociais, muito essa coisa de se comparar com o outro. Eu acho que vai ser bem legal a gente conversar e aprofundar mais sobre esse assunto, porque, cara, Total. isso aqui que a gente falou é só de um buraco muito É uma maior, né? pontinha do iceberg, né? Exato. E uma coisa que tu falou é muito real. Hoje em dia tu ainda cai em comparação, né? Às vezes, nem eu que não tenho rede social cai em comparação. Mas tu sabe que tu tá se comparando. Por trás disso, tu sabe. Antigamente tu Uhum. sabia? Não, Não, tu achava que tu conseguia chegar naquilo ali. Hoje em dia tu sabe que tu tem os teus limites e que tá tudo bem, sabe? A gente exato. se comparar é muito difícil a gente conseguir parar um dia. Espero que chegamos nesse nível. Mas tu já sabe o que que tá acontecendo por trás disso, e Sim. isso não é muito melhor? Agora tu entende a tua realidade, né, tu entende que tipo, tá, eu tô me comparando, mas não é bem assim. Antes tu só age no automático e tu só consegue se culpar mais por não ter, feito o treino que tu deveria ter feito, ou por ter comido que tu não deveria Comido que tu deveria sabe, ter tipo, tu comido, fica se culpando. acordado a hora que fulaninho acordou, Exatamente, exatamente. lido a quantidade de livros que fulano leu, é sobre isso. E eu acho ótimo o nosso próximo assunto ser justamente isso, redes sociais, validação, comparação. Eu adoro esse assunto. Vou poder hablar coisas que estão presas em mim há mais Aham. de um ano, É né? Então verdade. vai ser muito É verdade, vai interessante. ser um tema bem legal pra gente falar então. Amiga, muito obrigada por hoje, tá? Foi muito legal a conversa hoje Eu que aqui. agradeço. Sempre bom estar contigo. Vamos se bloquear no WhatsApp pra gente não queimar mais cartucho. Por favor, porque, cara, tem assim uns 10 assuntos super interessantes que a gente queimou ontem que a gente não vai mais conseguir falar É, hoje. mas a gente aprofunda de alguma forma. Eu espero que a gente ajude também as pessoas a terem mais insights. A ideia é justamente essa, né? Conseguir só ver a pessoa ver de uma perspectiva Compartilhar o nosso diferente. processo dentro de tudo isso. Exato, porque a gente fala isso de alguém que está dentro, de alguém que ainda vive isso, né? Mas está no E que processo para. ainda, como eu sempre falo, a vida, nada é linear, nada é linear. Tudo é altos e Com baixos, só tu não certeza. pode ficar sempre no baixo. Tu tem que reagir. E um dos nossos intuitos, justamente, é algo que, como a gente falou, procura pessoas que estão na mesma vibe que tu, que estão querendo as mesmas coisas que tu, que querem se aprofundar do jeito que tu quer, que é o que a gente tem uma com a outra, essa é a nossa cumplicidade. Muitas Exato. vezes eu consegui entender mais sobre algo, tu conseguiu entender mais sobre outra coisa, a gente chega, se conecta e entre nós a gente consegue se entender e se É ajudar. o ambiente, né, amigo? O ambiente que te faz ser quem tu é, que te molda de fato. É sempre o ambiente que tu tá inserido. Exatamente. E mesmo hoje em dia, não estando tão perto uma da outra, tu é minha confidente número um. Então, é sobre Total, é isso. Se sobre isso. mantenha, mesmo que longe, rodeado de pessoas que agreguem na tua vida. Exatamente. Se isso fez sentido pra ti, compartilha com alguém que tu acha que tá preso nesse mesmo loop de ficar procurando mais e mais um método, mas não pra entender o mecanismo que tá por trás disso. E se inscreve aqui no canal, porque isso é só a primeira peça de uma conversa muito maior.